É isso aí, meus amigos. Em ritmo de fim de ano, a gente começa mais um episódio do Agronegócio Podcast, no oferecimento de Grupo Provaso e Datamars Livestock. No episódio de hoje, a gente vai falar de nutrição, vamos falar de pastagem, vamos falar de comida. E para isso a gente trouxe uma das referências que nós temos no estado do Espírito Santo, referência para o Brasil afora, profissional de extrema qualidade, Humberto Luiz Venesbach Filho. Ele que é diretor da Quinutri. Na verdade, eu conheci o Humberto lá atrás. A gente tiver que contar a história aqui. A gente só não vai falar mentira, mas tem muita história para contar. Humberto, muito bom estar recebendo vocês. Obrigado pela oportunidade da gente estar fazendo esse bate-papo aqui bem à vontade. Alfredo, eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês, estar aqui com seus telespectadores, com seus ouvintes. Né? O bom do podcast é que você pode assistir, você pode ouvir no carro, né? Tá viajando, tá ouvindo o podcast. Pode colocar. Tá ouvindo umas boas histórias, tá ouvindo informação. E informação hoje, meu amigo, é igual sorvete. Hoje ela vale, amanhã já é uma outra coisa. Então, verdade. A conversa é a melhor troca que existe, né? Que todo mundo sai ganhando. Então, uma alegria imensa estar aqui com você, cara. E espero que a gente possa conversar bastante, contar bastante história. E realmente, não vamos falar mentira. Vamos falar muita coisa boa aí. E uma coisa bacana, gente, é que quando a gente montou o projeto na TV Capixaba, o projeto do programa Agronegócio, a primeira matéria que eu gravei, eu entrevistei o Humberto, que ele já era referência em pastagem à frente de um setor. Você já era o coordenador do Centro Experimental da Fertilizantes Zerinja na fazenda lá de Viana. Campo Verde, exato. Rapaz, eu lembro, eu lembrei aqui, me veio do nada. Você cara, puxou do fundo do baú essa, hein? Puxei, não lembrava. Nós vamos falar sobre isso também. Mas, para começar, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa. Quem é o Humberto Luiz Venesbach Filho? Olha, o Humberto é um profissional que cada dia aprende mais, né? A gente conversando um pouco, né, do nosso roteiro, o que a gente ia conversar, contar um pouco de história. Eu acho que a minha história começou em cima de um caminhão de leite, onde meu pai tinha um caminhão, né, ele tinha linha de leite e eu tinha uns 11, 12 anos. Meu serviço era, quando a gente deixava o leite no laticínio, era leite no latão ainda, né? O meu serviço era voltar o latão vazio para o caminhão, porque eu não aguentava pegar ele pesado. Sim. E a ligação com o campo sempre foi muito forte. E, assim, sempre gostei muito de tratar de bicho. É interessante, eu estava pensando sobre essa diferença, né? Eu ia te perguntar o porquê da zootecnia. Já vai respondendo. O interessante desse negócio, porque eu fiquei me perguntando do fato de você gostar de tratar e hoje a gente está num universo, num cenário que o animal ele faz parte da família, né? Principalmente os pets. A gente percebe isso aí, essa relação muito forte. O humano sempre teve uma relação fortíssima com os animais, mas agora o animal, ele principalmente os animais de companhia, eles adentraram o universo familiar. Né? Sim, estão dentro de casa, literalmente. Mas o interessante é que quando a gente fala na própria zootecnia, é diferente. Não é esse ato de cuidar como um tutor, como um membro de família, não. É você ter uma visão, primeiro, de nutrição, de desempenho, de querer que aquele animal avance. Obviamente, quando a gente fala em animal de produção, a destinação dele é a alimentação humana, que assim, a gente sabe que é fundamental. E hoje as casas não precisam ter mais, às vezes, quando a população era rural, as casas tinham um galinheiro, tinha um chiqueiro de porco, uma roça de mandioca, então o cara tinha uma nutrição bem equilibrada. Hoje a sociedade evoluiu muito, então é preciso as fazendas, né? Então, essa ligação com o campo, esse tratar do animal, a alimentação animal, realmente sempre foi uma área que sempre me fascinou muito. Fazer essa nutrição, fazer esse animal poder desempenhar. Obviamente, eu não tinha essa visão enquanto criança, mas quando a gente vai... A vantagem é que os cabelos vão caindo e a gente vai amadurecendo, né? Então, realmente, assim, sempre esse gosto pelo desempenho animal. Isso é uma coisa sempre que me atraiu muito. E a zootecnia é a ciência, é a arte que faz isso, né? Então... me sinto muito realizado enquanto profissional por poder exercer um sonho de criança. Muito interessante isso, sabe? Tudo o que você
pôde se especializar e buscar de conhecimento, você foi. Olha, isso é verdade. Isso aí é verdade e até hoje é uma coisa que eu acredito demais. Quando a gente tem a oportunidade de estar com estagiários, de estar com os meus funcionários lá na fábrica. Até recentemente um funcionário nosso saiu, foi trabalhar numa prestadora de serviço da Vale. Aí você fala, pô, você perdeu um funcionário. Cara, você perde, mas eu fiquei feliz porque a pessoa vai avançando. A evolução, né? Evolução, cara. Sim. E evolução sem conhecimento não existe. Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com os alunos, estagiários, e tem a oportunidade de estar nas faculdades, Sim. e em especial nas fazendas, cara. A gente precisa de gente. Nós vamos falar de tecnologia, você está trazendo grandes referências aí em diversos segmentos. Sim. Tanta coisa que a gente fala que o pecuarista pode fazer, mas sem gente não faz. E gente precisa de conhecimento. Então, assim, isso eu gosto, faço questão. Se eu pudesse voltar para o Humberto, que estava começando a vida acadêmica, se eu pudesse voltar no tempo ia ser... para o Humberto da vida acadêmica, e talvez alguém que está nos acompanhando possa se identificar, se eu pudesse voltar e dar uns recados para o Humberto, com a cabeça do Humberto de hoje, eu falava, cara, estuda mais. Aproveita mais esse tempo. Aproveita seu tempo. Aproveita mais o tempo. A gente estava falando em off, a correria que você faz para você estar aqui, Sim. que eu estou e diversas pessoas estão, que o tempo é a principal moeda, cara. E tempo passa, não tem conversa. A gente não compra. A gente não compra esse não devolve, esse aí passa. Esse aí não devolve, não. Então, o conhecimento é isso, cara. O conhecimento é você estar sempre buscando o porquê um pouco das coisas. Obviamente, seria muita arrogância falar que a gente sabe... A gente tem bastante conhecimento também, isso é legal. Mas o conhecimento ele é bom porque ele só é crescente, ele é algo que é fundamental. E nas fazendas hoje, é importante que os fazendeiros, pecuaristas, produtores rurais, seja ele microprodutor ao produtor industrial, é preciso investir em conhecimento e conhecimento da equipe. Precisa, cara. Precisa porque, assim, com boas pessoas a gente não acha. Se você achar, eu quero contratar o cabeceiro, o top do mercado, você pode até contratar esse cara, só que você vai comprar o passe dele por um preço alto. Exatamente. E mesmo assim ele vai pensar, ele vai tomar se ele vai vir mesmo. Então, é preciso fazer. Então, o conhecimento, hoje, o que eu te falo, sempre quando eu tenho oportunidade de falar com os alunos, com as pessoas, cara, aproveita mais o seu tempo. Estuda. Tem tanta planta. Hoje a grande vantagem é que o conhecimento é muito acessível. Antigamente era muito difícil. Eu lembro que na época do mestrado, para você escrever um artigo, cara, você tinha que ir na biblioteca lá do departamento, lá da UFV, lá em Viçosa, uma casa maravilhosa. E assim, você tinha que ficar procurando periódico para poder, na prateleira da biblioteca, para poder fazer uma revisão, poder estudar. Hoje está tudo muito fácil. A informação está mais disponível. Né? Mas as pessoas tá muito raso. Só passo uma olhadinha e já estou achando que já sabe tudo, cara. E não, a gente pode aprofundar. E olha, a pecuária hoje, cara, é uma atividade tão maravilhosa. Não só a pecuária de corte, pecuária de leite. O agronegócio de maneira geral, né? Sim. Mas assim, vamos falar da pecuária, que é o nosso dia a dia. É tão maravilhosa, assim, de tanta coisa para se fazer, cara. Tanta coisa. Só que precisa de conhecimento, precisa dessa vontade de fazer uma coisa diferente. Então, isso aí é uma coisa que eu tento buscar sempre. A gente fica... É muita coisa, né, cara, para fazer. Mas, assim, buscar conhecimento e informação é fundamental. O Humberto começou a vida profissional aonde? Quando eu saí da... Já foi... me formei lá em Viçosa, na Eringe, né? Foi na Eringe. A Eringe foi meu primeiro e único emprego. Olha só, rapaz. Foi a minha casa, né? Minha casa, minha grande parceira. Até hoje, não só a fertilizante Eringe está um pouco mais desligado, mas a fazenda Eringe, a fazenda Eringe, a família do seu família, o qual a gente tem uma gratidão muito grande por ser quem eles são. Né, pelas pessoas maravilhosas que são, então a gente se sente muito feliz e foi a minha casa por 16 anos. Foi a casa assim que a UFV, né, a Federal de Viçosa, me entregou o diploma, né, de mestre, mas quem me ensinou foi a fertilizante Seringe, que a vida foi onde eu vi que a vida era real na prática, né, vamos chamar assim. Então, foram 16 anos viajando esse Brasil todo, falando sobre pastagens, adubação,
sobre melhoria de produtividade. Sabe? Uma coisa bacana que o Vitor, inclusive, né, o nosso presidente da CNB, ele que é diretor do Nelore Eringia, ele bateu muito na tecla, né, que talvez um diferencial, né, da qualidade genética e do processo nutricional que envolve o Nelore, a marca Nelore Eringia, era justamente a nutrição. A nutrição através de pastagens adubadas. E aí o personagem do Humberto vem com pesquisas, com um monte de coisa e tudo mais. Eu acho que você tem uma participação muito grande nisso tudo. Olha, eu não digo que eu tenho uma participação, eu acho que eu participei. Acho que o legal, assim, a gente nunca... Seria muita audácia em falar qualquer tipo de protagonismo, mas foi muito legal poder participar disso. E, assim, o interessante, Valfredo, que parece um pouco clichê isso aí que eu vou falar, mas foram as adversidades que mais ensinaram, sabe? Quando, eu falei que parece clichê, cara, mas... É a necessidade que faz o sapo pular, vamos dizer assim, mais ou menos. Se você né? me perguntar, assim, falar rapidamente assim, de manejo de pastagem, né? Onde eu aprendi a manejar pasto, não é que eu aprendi, a gente tinha um conhecimento, você estudava literatura, aquele negócio todo, mas onde eu enxerguei como é que fazia a coisa, foi numa seca que deu em 2009, 2010, foi 90 dias sem chuva. Aí você fala, mas 90 dias não é nada, mas foi 90 dias dentro do período chuvoso, né? Foi um veranico de 90 dias. Foi dezembro, janeiro e fevereiro. Sem cair uma gota d'água aqui. Naturalmente, e não foi a principal época seca. das águas. Exato. Sem água. Exato. E o negócio, aí você fala, mas poxa, mas 90 dias, 3 meses não é problema. O problema é que na época do verão, a temperatura altíssima. Sim. E não era só isso. E a pastagem tem um ciclo também, então 90 dias se torna... Exato. Mas mais importante do que isso, na época a gente tinha feito uma prova de ganho de peso da raça Nelore lá no centro experimental, no sistema de produção do centro experimental. E, cara, poxa, convidou os criadores do estado todo, sul da Bahia, do Rio de Janeiro, prova de ganho de peso sem comida. Pois é, entende? Não é só uma seca, cara. Sim. Não é só uma seca. Então você já está aproveitando e contando um caos também. Exato. Foi aonde assim, foi o sapo, fez o sapo pular, rezar e, pelo amor de Deus, me manda chuva. E aí? E aí que foi que descobriu, cara. Descobriu que a gente tinha condição, um jeito de manejar a pastagem, que a gente manteve os animais dentro do sistema de produção, sem tirar, obviamente, o desempenho cai, porque seca, mas nós não retiramos nenhum animal, o animal não perdeu peso. Manteve a prova. Mantivemos a prova. E o gozado, né? Quando choveu em março, depois dessa crise, a gente pensa assim que foi o pior momento. Depois veio um ataque de lagarta, cara, na pastagem. Isso me marcou, parece uma coisa tão elementar, me marcou tanto. Veio um ataque de lagarta, que eu vou te dizer assim, aonde pulverizou a gente conseguiu resolver, agora onde não combateu foi pior que a seca. Então, comeu tudo. Não, para mim foi um ano divisor de águas, por isso que me marcou muito isso aí, esse 2009 para 2010. Você teve que viver duas realidades assim. Foi. Simultâneas, né? E olhando assim, eu olhava para os meus superiores na empresa, olhava para os criadores na hora de mostrar o resultado da prova, e fizemos a prova acontecer. E o resultado foi muito bom dentro do cenário. Mas assim que eu quero chamar, são essas experiências, cara, que você não estuda, você tem que se viver. Verdade. Né? O pessoal fala assim, às vezes as pessoas, isso é muito para os alunos, né? Deixam de estudar porque teoria não vale nada. Teoria é o que você consegue aprender, agora a experiência não tem como você estudar. A experiência tem que se viver. Verdade. Né? Isso é verdade. Então isso me marcou muito, foi um grande divisor de águas como profissional. Foi essa questão. E a segunda questão também que para mim foi muito importante, né, enquanto na Fertilizante Seringia, a gente teve a oportunidade de visitar, viajava o Brasil todo. Sim. Depois vieram mais 2 profissionais. Né? Posso mandar um abraço aqui? Claro, fica à vontade, Eu vou ter que mandar esse link aqui, tenho que mandar um abraço para o Leonardo Bittencourt, hoje está na DSM Tortuga. E o Jairo Guida Filho. O Jairo Guida foi o segundo zootecnista da empresa. Foi o Jairo, o Jairo, o Leonardo e eu. O time de zootecnistas aí. Eu fiquei um pouco zangado com eles, vou mandar essa mensagem,
porque eles me tiraram o prêmio de zootecnista do ano da empresa, que só tinha eu, né? Então não tinha como perder. Mas foi uma coisa fantástica. Nós fizemos um movimento muito legal na adubação de pastagem no Brasil e um abraço para eles. Eu me recordo que a fertilizante seringa ela tinha formulações específicas para pastagem. Você participou desse... Totalmente. Isso aí era a filosofia do seu Dalton Eringe, de se diferenciar as adubações, né? Assim, fazer adubações específicas para as fazendas. E realmente, assim, esse seria o certo. Né? Se você faz uma análise de solo, se você interpreta a cultura, o certo é você ter uma adubação para cada talhão, né? Nem para cada fazenda. Exatamente. A nutrição para cada momento. Exato. Mas, obviamente, você tem que ter o senso crítico, assim, o senso prático de parte industrial e também até a parte de operação de fazenda. Não adianta você ter aquele monte de produto, a equipe não consegue ter diferenciação e fazer. Mas era uma filosofia. É uma filosofia que hoje eu trago para que nutrem. Hoje a gente faz formulações de ração, de suplementos. A segunda-feira... hoje mesmo a gente já, aproveitando que o programa vai ao ar, mas hoje mesmo já fez um trabalho de um suplemento específico para uma condição. Isso eu trago de aprendizado da fertilizante seringa. Então eu sento com o cliente, com o pecuarista, a gente traça, olha, joga os animais no modelo de exigências, calcula e desenha um suplemento, desenha uma ração. Né? Vou mandando alguns abraços aqui, né? Fica à vontade. Mandar um abraço para o Edson, para o Arthur do Sítio Imperial, do Girolando Imperial. Faz um trabalho fantástico, Arthur Kipp, um garoto novo, está fazendo um trabalho no Gir Leiteiro, no Girolando, excepcional aqui no estado. Pequenininho, mas muita qualidade. Já pode providenciar o convite para vir falar de genética, para falar de criação, falar Arthur, de modelo tô dando de trabalho. Para você aqui, hein, meu? Já está feito o convite, participar conosco aí, pode deixar que nós vamos fazer contato. Isso, então foi um garoto novo, faz um trabalho muito bom. A gente sentou, fez uma ração para torneio leiteiro e foi muito bem pontuado o animal dele. E a gente desenhou, jogou os modelos, pegou as exigências, jogou os níveis. Então, todo esse trabalho que a gente desenvolveu foi na época da fertilizante seringa. Eu gosto muito de fazer isso. Então, a gente traz isso para que nutrem também. Agora, o Humberto tocou num assunto. Quem conhece o Humberto, eu conheço também de longa data. Entrevistei ele várias vezes à frente do programa Agronegócio. Por bons anos, né, o Humberto era conhecido como Humberto Deringer. Humberto Deringer. Agora é Humberto da Quinutrem. Sim, é verdade. Conta pra gente dessa transição, isso foi programado, porque eu me recordo que você, ainda enquanto Humberto da Deringer, você já tinha um planejamento da fábrica de ração. Com certeza, né? Eu costumo dizer que a Quinutri é minha filha mais nova, né? Tenho um casal de filhos, Olávio e Lavínia, beijo grande para vocês, filhotes. E para minha esposa Flávia também, né? Posso deixar de falar, porque... Claro, tá certo, é isso aí. Beijo grande para vocês, pessoal. Mas aí é o seguinte, a Quinutri é minha filha mais nova. E assim, eu disse que eu consegui me formar na área, que era com um projeto de criança, né? Uma criança que gostava de tratar de bicho virou um zootecnista. E era já um sonho também, principalmente mais na época da faculdade, esse processo todo, de montar a minha fábrica de ração. Sempre aquela visão da fábrica de ração. Já tinha esse sonho guardado. Tinha. Meu saudoso pai sempre me estimulava isso e falava que tinha que fazer a fábrica, que tinha que fazer a fábrica e tal. E assim, acho que Deus dá o tempo correto das coisas, né? E aí fui trabalhando muito na Eringe, a gente já com esse pensamento. Em 2019, foi a coragem, né, dessa ruptura, né, de sair da empresa e começar. E aí seguir o seu projeto. Isso. E a Quinutri, ela começou em 2020, né, com o nosso registro no Ministério, em plena pandemia. Em plena pandemia, mas foi graças a Deus, cara. É uma empresa pequenininha, mas eu costumo dizer de um coração enorme, sabe? Então hoje a Quinutri, em soluções de nutrição animal,
A nossa fábrica fica sediada a 8 quilômetros da BR-101, ali na região de Amarelos, entre Vitória e Guarapari. E, assim, a gente atende o Espírito Santo, sul da Bahia, Minas Gerais, onde for possível, a gente está trabalhando forte aí. Humberto, quem te conhece, né, com certeza vai ter noção da qualidade, do carinho e da paixão que você deve colocar em todos os seus produtos. A Quinutrim chega ao mercado com que direcionamento? Pecuária de leite, pecuária de corte, equinos, como é que é? O que vocês estão, levando para o mercado? Hoje, assim, a fábrica, a gente começou com a fabricação de rações fareladas. O nosso foco, assim, não é questão de foco, mas acaba você delineando mais atenção naquilo que você tem mais vivência. Até mesmo, como eu estava dizendo, o que eu acredito como prestação de contrapartida para os nossos clientes é justamente poder levar informação, levar resultado, não só em produto, mas é uma estratégia de manejo. Essa semana mesmo, anteontem, eu estava lá no sul da Bahia, estamos nas áreas que a gente fez um trabalho de adubação e poder... Você continua com consultoria? Você continua... Isso, eu tenho algumas fazendas que são consultoria, mas o meu foco é a comercialização dos nossos produtos. Mas nesse caso, o grande amigo, mandar um abraço também para o Paulo Varejão, fez um trabalho técnico, um trabalho de consultoria, que a gente fez um processo de adubação, que graças a Deus está correndo tudo bem, vamos ter uns resultados bem legais lá para março, espero poder, quem sabe, a gente voltar aqui e trazer esses resultados para a galera poder ter essa informação. A gente trabalha mais com esse foco, a gente tem mais o que eu posso levar para o meu cliente. Então, acaba a gente tendo mais uma atuação mais forte na pecuária de corte e leite, que é onde a gente demanda a questão de pastagem, produção de alimentos, mas a nossa fábrica produz rações para suínos, aves. A nossa linha de postura é muito legal, porque como assim, a gente segue... o interessante que é muito legal a gente falar isso aí. Como não é a área de suínos e aves, como não é uma área muito do meu dia a dia enquanto profissional, a gente está muito ligado no ruminantes, então para que a gente tenha tranquilidade de trabalhar, eu pego as nossas rações de suínos e aves, eu pego o que tem de melhor, eu vou na tabela de exigências, do professor Horácio Rostanho, pego, jogo, peço exatamente aquilo que está ali. Pronto, não tem erro. Não tem erro, cara, não tem erro. Então, essa é uma coisa que a gente leva bastante a sério, isso daí, sabe? E faz a parte de suínos e aves. Equinos é um setor que a gente não atua, por questão até de foco, atua muito pouco, por questão de foco. Mas agora, esse ano de 2024, um ano também de divisor de águas para a nossa empresa. A gente já mandei a documentação para o Ministério, a partir, a gente, creio eu, espero ainda esse ano, a gente já produzir a linha de minerais também. Então, a gente vai ter toda a linha de rações, a gente já faz rações, suplementos, suplemento proteinado, proteico energético, e também nós vamos fazer a famosa linha branca, né, do sal mineral. Mais no objetivo de poder ter todo o leque para atender os nossos clientes. Então, a gente faz, além do equipamento de mistura de rações fareladas, vamos ter o equipamento. Já está instalado, já está com a documentação no Ministério, está tudo pronto, só aguardar a liberação do Ministério para produzir sal mineral também. Aí nós vamos entrar numa outra seara que eu também estou gostando muito, que são a suplementação estratégica, que hoje está crescendo muito forte, cara. E quando a gente fala em clientes, você tem clientes exigentes na sua lista, né? Inclusive a gente sabe aí, né, os resultados que vocês estão conseguindo entregar também junto à parceria com a Nelore Eringer. Pois é, isso aí dentro da nossa sequência de abraços, mandar um abraço para toda a equipe do Nelore Eringer. Não vou falar nome, porque é tanta gente, eles vão brigar comigo que eu esqueci. Então, galera, Nelore Eringer, galera de campo, galera de fazenda, operador de máquina, aquele abraço. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Você saiu para o seu negócio, mas você vive lá ainda, né? Eu acho que eu vou mais na fazenda hoje do que quando eu era funcionário, sabe? Então, mandar um abraço para todo mundo da equipe do Nelore Eringer, o pessoal de primeira, cara, pessoal muito trabalhador, tem vontade de crescer e, assim, é muito legal estar junto nesse projeto com eles lá. E esse ano especial, que estava assim... acho que a pecuária no Brasil ela foi uma até julho de 2024. Sim. E de julho de 2024, acho que eu nunca vivi uma revolução, uma mudança de cenário tão forte igual foi esse ano. Acho que nem os analistas... E tão rápida, né?
isso mostra que a gente não pode cair de paraquedas nas coisas. O que eu chamo de cair de paraquedas? Agora tá bom, então vamos adubar pasto, vamos confinar gado, vamos suplementar. E a pecuária, ano após ano, e aí a gente já tem um certo tempo, já perdi um pouco de cabelo já pensando nessa atividade. Ela só mostra para nós que quem se prepara ganha muito dinheiro na pecuária. Humberto, não vamos longe. O que tu falou, cara. Nós tivemos aí primeiro semestre com arroba na casa de R$ 200. Nego brigando, aquela briga. Pô, paga mais não. E não sei o quê. E um desespero. Né? Aquela história. Quem se preparou, surfou uma onda bacana, conseguiu boas reposições, conseguiu trabalhar, conseguiu, né? Agora, se imagina, se fala de se cogitando ainda, talvez nos próximos meses, arroba de R$ 400, isso é cabível? Olha, eu não vou, se eu comentar, tudo que eu comentar com relação ao mercado é só sentimento, viu, gente? Ó, acorda de manhã, começa a doer o dedinho do mindinho do pé. A gente ouve um ou outro aí e muita gente fala, gente, não tem boi assim não, então a tendência talvez seja essa. Eu não sei. Mas eu acho que pelo momento histórico que nós estamos vendo os analistas, que tem excelentes analistas de mercado, acho que a mensagem que eles estão nos mostrando é o seguinte: nós estamos em virada, ainda não estamos, não sei se eu vou botar o termo correto, então... No tal do ciclo? Na virada o ciclo pecuário, mas eu não sei se nós chegamos ainda no ciclo, porque o bezerro ainda não reagiu da forma que é previsto. Uhum. Eu acho que a grande reação do mercado, que o pecuarista tá olhando, é a reação do bezerro. E a expectativa do bezerro é muito forte. Então, assim, matou muita vaca nesse ciclo de baixa. Muita vaca, matou muita fêmea. Abate de fêmea foi recorde atrás de recorde, esse ciclo de baixa. Gente, se não tem fêmea, não nasce bezerro. E aí a gestação, é isso. Tem FIV, tem uma série de biotecnologias, mas a gestação da vaca ainda continua os seus 9 meses, então não tem como. Então a grande guinada, não é só a grande guinada, mas acho que a grande guinada de ciclo. Só que o Brasil ele veio exportou muito forte. Eu fiquei surpreso com o resultado, até que o Paulo Varejão, mais uma vez, um abraço para ele, nos trouxe exportações em 2024 na casa de 36% do volume exportado. Eu fiquei muito surpreso com essa informação que ele nos trouxe e eu fiquei assim, é isso mesmo? Que historicamente estava na casa de 25%. E, cara, eu acho que o Brasil realmente ele se firmou mesmo como fornecedor de carne do mundo. Eu não sei como é que o pecuarista ele tem que olhar isso com muito bons olhos, mas eu acho que não é uma pecuária atocada de qualquer maneira que vai atender esse mercado, que vai estar por vir. Eu acho que, de novo, tá, pessoal? Não o adendo aí, botar o entre aspas, tudo que eu falar, porque é mais um sentimento. Mas eu acho que nós vamos ter, primeiro, premiação por qualidade mais expressiva. Eu acho que uma grande chave foi a própria boi China hoje. Ele já foi um divisor de águas, que é o boi até 4 dentes, né, que até seria os 30 meses de idade. Então, eu acho que o boi jovem, o boi com qualidade de carcaça, o animal com qualidade, a tendência que eu acho esse animal ir se destacando do mercado. Então, eu acho que na pecuária nós vamos viver um momento como as culturas, como o café, por exemplo. O boi tipo... padrão, de melhor padrão, né? o boi standard, o boi prime, boi... Exato. É isso. Eu acho que nós vamos experimentar alguma coisa nesse sentido. De alguma coisa de premiação de qualidade. E para isso, cara, a gente precisa ter, obviamente... Você está falando do pecuarista ser um pouco mais bem remunerado eu acho que ele pelo vai, produto que ele vai entregar. Eu acho que assim, o mercado ele vai remunerar, mas ele vai remunerar quem produziu uma carne com certo padrão. Uhum. A carne comum ela vai estar presente, porque nós temos que lembrar que nós temos uma população que precisa ter acesso. Sim. Isso é importante. Quando a gente fala assim, igual você comentou do boi de R$400, eu olho assim, eu quero que o pecuarista ganhe muito dinheiro com a atividade pecuária, porque é muito difícil, não é um negócio fácil. Sim. Porque verdade. O segmento, e aí o pecuarista, tanto de corte quanto de leite, estando bem financeiramente,
ele tem mais cabeça para ser sustentável, ele vai ter com a tendência de buscar remunerar melhor seus funcionários, vai buscar parceiros que entregam melhor qualidade nos seus produtos, onde a gente se encaixa, busca se encaixar. Fortalece a cadeia. Exato, fortalece a cadeia. Então, deixando bem claro, porque eu quero que o desejo é esse. Só que nós temos que pensar que nós temos um consumidor que precisa ter acesso. Exato. Né? E assim... Se essa escala começa a subir muito o preço, daqui a pouco... O mercado interno brasileiro ele é muito forte ainda, é o grande consumidor, então a gente precisa ter sempre esse olho no custo. Tem preço, mas também tem o custo, porque aí a gente tem algo saudável, que aí você tem uma coisa mais longeva. Eu acredito muito nisso aí. Picos são sempre muito perigosos, na minha visão, porque tudo hoje, como empresário, se você me perguntar qual que é o principal... O que mais eu aprendi enquanto empresário, que é um ponto negativo do nosso país, que assim, para mim, cara, o Brasil não tem lugar melhor, pelo menos na nossa área, eu acho que é muito trabalhar, bom. Né? É muito bom. Eu gosto demais daqui. Mas assim, se me perguntar qual que é o maior desafio do Brasil, cara, é essa variação excessiva das coisas. É um câmbio muito volátil, uma instabilidade econômica, porque isso impacta os caixas da empresa, impacta pagamento, impacta até mesmo os custos de produção para você oferecer ser mais competitivo. Então, para mim, o cenário de variação intensa, foi um aprendizado para mim, eu não acho legal, cara. Questões tributárias, questões de incentivo, de Exato. apoio para o agro, para a iniciativa, para o empresário. Exato. Né? Puxa vida, é o setor de serviço que impulsiona, que gera negócio, aí, milhões e milhões de empregos. Deixando bem claro para todos, que eu não sou a favor de qualquer tipo de intervenção governamental na economia. A economia ela tem que ser livre. Tá? Sim. Mas, realmente, cara, esse ano, por exemplo, dá um exemplo do milho, né? Como a gente talvez, não sei se é o seu último programa do ano, esse que vai ao ar, vai ser um dos últimos. Deve ser. Mas é legal. Tá na programação retrospectiva, né? Exato. Poxa, cara, o milho esse ano, poxa, tá certo que milho todo ano ele sobe, mas assim, sobe e desce, né? Mas esse ano, foi uma variação absurda. Aí você fala, pô, mas isso aí é bom ou ruim? Tudo que você foge de toda a sua programação. Sim. Então, só citando exemplo do milho, os extremos são muito então, eu acho perigosos, né, cara? Desestrutura muito. Eu acho que a pecuária, igual eu falei, o pecuarista é bem remunerado, mas é importante a gente não ter essa variação excessiva, essas coisas que gera... Não é variação, desculpa, acho que o termo correto é a instabilidade. Eu acho que a grande dificuldade econômica do Brasil é essa instabilidade das coisas. Muita instabilidade, ela prejudica a economia. Então, hoje eu consigo entender o que se falava, às vezes, na mídia, né? nas mídias especializadas, mas hoje, como na pele, eu consigo entender um pouco mais isso aí, essa instabilidade, que eu acho que é um ponto que a gente podia ter melhor no nosso país. Mas é a nossa realidade, tá, Valfredo? Então, nós temos que navegar conforme a maré também, sabe? Mas Então, essa é a questão que eu vejo. Então, pecuarista, remunerado por qualidade, e para fazer qualidade, cara, precisa de comida. Comida, genética, claro, genética, sanidade, mão de obra, mas a alimentação, ela é um insumo de maior peso no custo de produção. Aí é uma área que eu adentro mesmo, de cabeça mesmo, esse processo. Sabe? A gente sabe que em algumas atividades, né, a nutrição chega a representar 60%. Né? Quando a gente fala em pecuária, qual que é o impacto aí? Quando a gente fala em questões nutricionais, se a gente tiver... Porque se fala muito em... o custo qual que é o meu custo da arroba? Como é que é isso? No gado de leite hoje, vou falar rapidamente do gado de leite. O gado de leite hoje, mais ou menos 50% do custo de produção, ele é alimentação. Se não for mais, tá? Se você não trabalhar no fino... Exatamente. E aí, por exemplo, o gado leiteiro, ele é muito dependente das variações dos preços dos grãos, né? Então, assim, 50% é esse processo. Na pecuária de corte, nós estamos falando em boi de confinamento, possivelmente 80%,
talvez até mais, do custo de produção, tirando a compra do gado, que é o pesado, né? Sim. A compra, a reposição, né? Vamos botar só Sim. o custo operacional, o grande custo é a alimentação. Só que, assim, a alimentação ela tem dois vieses, que você tem a questão do custo, ou seja, você vai confinar um boi, então você vai ter volumoso, você tem um concentrado, ração e tal, você vai calcular a sua dieta, é viável, não é viável, aí você gastou, você vai analisar. Agora, também tem um outro viés que eu estava comentando, do custo, ou seja, então, já que a nutrição, a alimentação é cara, eu não gasto nada. Eu jogo o mínimo possível. Isso também não é vantajoso, porque compromete o ganho de peso. E o ganho de peso, ou o desempenho animal, vamos falar assim, ele é a variável desempenho animal e taxa de lotação são as duas variáveis mais importantes de impacto dentro da fazenda no resultado. Então, assim, já que a alimentação é tão assombrosa, vamos chamar assim, o camarada, então não vou gastar. E isso aí também não é legal. Isso aí também não é que não é legal. Isso aí não dá maiores ganhos. Nem sempre menores custos são maiores ganhos. Então, assim, E para falar a verdade, blend, essa mistura que é o legal. Você tem uma estratégia de terminação, você tem uma estratégia de recria. Chega agora na época das águas, você tem uma pastagem de qualidade para você diminuir o seu suplemento. Para você... Equilíbrio, cara. Equilíbrio. Utilizar da forma correta, de forma estratégica, Exatamente. de acordo com a sua proposta e com o que você quer do seu de desempenho animal. Essa área que eu mencionei para você, que a gente fez adubação na Bahia, possivelmente ela com o uso só de mineral vai entregar um desempenho individual muito bom. Eu vou dar um spoiler aqui, né? Mas eu acho que nós vamos conseguir galgar níveis de época de águas e na casa de 800, 850 gramas por cabeça dia. Eu acho que, se não der nada, um cataclisma climático, né, que pode acontecer, você sabe que a única certeza é a mudança, né? Quem está assistindo o podcast agora vai pensar com o Humberto, não é difícil, mas não vai acontecer, não. Não, mas a gente tem que prever. São os desafios. Tem que prever. O nosso verão, ele é quente e seco. O nosso verão, ele é assim. Não. E nós já tivemos participação aqui do Enio Bergoli, nosso secretário de Estado da Agricultura, que comentou sobre aumento de temperatura. O Antônio Elias, nosso diretor-geral do Incapé, também comentou impactos por conta de aumento de temperatura. E você também... Falar do Incapé, o Incapé tem uns dados climáticos excepcionais. Verdade, o nosso Incapé aqui. Eles chegaram numa precisão realmente espetacular. Já de alguns anos para cá. Dos melhores, assertivo cada vez mais. As melhores previsões climáticas. Hoje, eu gosto de falar, eu sempre gosto, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de elogiar, hoje é do Incapé. E aí, cara, você tem que prever isso. Porque se você não prever, se acontece, você se perde. Então, por exemplo, por que o Espírito Santo a gente não tem... não se planta milho, não se planta soja de sequeiro, como Mato Grosso, parte de Minas Gerais, São Paulo? Por causa do clima. Não é só questão de solo, é o clima. Então, assim, se a gente não considerar isso, uma estratégia de adubação, por exemplo, ela não funciona. Você tem que considerar. Então, quando você entende assim... no início que a gente estava conversando, né? Que eu falei do aprendizado que eu tive com a prova de ganho de peso, um outro grande aprendizado que eu tive, que na época que a gente estava os 3 colegas lá na Erinche trabalhando, a minha área, cara, a área que eu atuava no país, ficou, né, quando a gente dividiu o país em 3, a área que ficou, eu lembro claramente, foi Minas Gerais, Goiás, acho que foi Minas Gerais, o Nordeste, e o Espírito Santo e Rio, né? Aí eu falava, quando eu ia visitar as áreas, o pessoal falava, gente, aonde não chove no Brasil, eu vou lá para falar de adubação de pastagem. E assim, e mesmo nessas áreas, semiárido, não digo semiárido, não, porque o semiárido ele é muito particular. É uma área fantástica, cara. Digo que você já teve oportunidade de conhecer o semiárido? Algumas fazendas tecnificadas no Nordeste do Brasil? Já. Cara, é muito legal aquilo. É muito legal. Você vê ambientes extremamente
desafiadores por fora. Quando você adentra para dentro da fazenda, você vê um sistema Cara, de produção. muito Você não legal. acredita que Muito tá ali, né? legal. Muito legal. É Para mim fantástico. foi um grande. Conheci um Eu já profissional. vivi uns 4, 5 visitas em regiões da Bahia que Cara, eu pude viver isso aí. Muito legal, muito legal, bacana. que aí você enxerga o que é possível ser feito. E quando você. Um dos caras também que eu aprendi muito foi um engenheiro agrônomo que eu conheci enquanto na época da Eringe, acho que ele era do Rio Grande do Norte. E ele era lá do sertão. E ele falava que ele não trocava aquilo por nada. Ele era fazendeiro lá, e a gente teve a oportunidade de visitar. Aí eu conversando com ele, falando, cara, mas por que você gosta tanto daqui, que é muito seco, que não sei o quê? Não, isso aqui você tem que entender como é que a coisa funciona. Entender esse ecossistema aqui, papai. Entender aquele ecossistema. Então o cara não tinha esse negócio de faltar comida para ele. Não tinha esse negócio. Então ele tinha ovinos, tinha bovinos, mas tinha caatinga, tinha palma, tinha... Então, não é que a gente vai trazer, igual, por exemplo, algumas pessoas, trazendo o Espírito Santo muito quente, vão trazer palma forrageira como estratégia. Cara, isso é coisa de semiárido, não é a nossa realidade. Não é copiar o que é feito, mas entender que quando a gente entende a nossa limitação, a gente progride. E o Espírito Santo, do ponto de vista assim, de adubação de pastagem, de produção de sequeiro, a nossa limitação é chuva, principalmente no verão, não é no inverno, na seca. Seca é normal. O veranico prolongado. Então, É quando você espera a água na época não das vem, águas e ela não vem. Ela te quebra. E aí você está, por exemplo, você pega... Quando você está numa área irrigada, na época que você está em junho, julho, que o mês é frio, ameno, evapotranspirar 4 milímetros por dia. Aí, o que significa 4 milímetros por dia? Seria, por exemplo, chover 120 milímetros num mês, né? Num mês agora, que nós estamos agora e vai entrar o dezembro, quando está quente mesmo, é quase a 10 milímetros por dia. Então, ou seja, a irrigação que jogava 4, para ela sanar o que está evaporando do solo e que está transpirando pela planta, por isso que é evapotranspiração, para você manter o equilíbrio, você tem que pular sua lâmina de 4 milímetros dia para 10 milímetros, cara. A diferença é muito É grande. muito. Tá mais que dobrando. Não, é muito. Então, por exemplo, você pega aqui, a gente produz o Espírito Santo cada vez água, mais né? está crescendo na produção de silagem, né? Você tem produtores produzindo silagem para vender, o comércio de silagem ele é muito proeminente, muito protagonista no estado. Você pega, por exemplo, uma lavoura de milho. Se ela entrar pendoando em janeiro, cara, é o momento mais crítico da cultura de água. Pendoando e enchendo grão. Aí sua irrigação tem que ir lá quase 24 horas por dia. Sim. Aí o seu custo vai lá para a estratosfera. Então, essa é a nossa realidade. Então, entender essa realidade nos permite adubar pastagem de sequeiro, ter estratégias de semi-confinamento, se programar para ter uma reserva de comida para momentos de seca e estratégico você for lá fazer um trabalho. Então, com a limitação, e aí cada região tem a limitação. Né? Como a gente está contando um pouco de história, você me interrompe, viu, velho? Que eu começo a falar. Tranquilo, aí. Vamos lá. Um outro grande aprendizado que a gente tive a oportunidade de trabalhar foi no Rio Grande do Sul. Né? Você acha que você está com contato com a turma lá? Vou bastante. Mas, olha, para mim foi uma experiência excepcional. Acho que eu trabalhei 1 ano e meio lá no Rio Grande do Sul. Por lá? Teve onde? A gente rodava as áreas e muito para a região da fronteira. Uruguai. Ali para... Gozado que minha única experiência no cassino foi lá em Ribeira, sabe? Aí eu fui lá para conhecer, rapaz, eu comprei lá os tickets lá, R$7 eu gastei de fichas, né, no cassino. E na hora aí? que eu vi que eu tava com 35, cara, fui lá, corri e troquei. Por quê? Já vou pagar 28, que eu com medo de perder os 35. Tá bom. Tá bom. Mas aí foi interessante que lá no Rio Grande do Sul é muito legal. Olha, eu conheci a doutora Tereza Cristina, da Embrapa Pecuária Sul, vários profissionais, fazendeiros, e assim, completamente diferente da nossa realidade de Brasil Central, né? De braquiárias, de zebu, completamente diferente. Mas os problemas eram os mesmos. Quais eram os problemas? Excesso de gado na pastagem, faltava um manejo, uma divisão, certo? Sim. Uma suplementação estratégica, uma reserva para um momento crítico.
E lá, talvez, eu acho que o Rio Grande do Sul, cara, do ponto de vista pastoril, talvez seja mais desafiador que o próprio semiárido. Porque é quente demais. O verão é quente demais para a espécie temperada. Então, por exemplo, a Zevém perene você não conseguiria ter uma espécie de clima temperado, porque o verão ela morreria toda. Sim. E o inverno é frio demais para uma braquiária, que é né, o capim predominante. Então, lá eles tinham muito desafio. Por isso que o campo nativo no Rio Grande do Sul é tão cuidado, tão trabalhado. Porque se você tirar o campo, você não tem o que colocar. Sim. Não somos como a Argentina, Nova Zelândia, que você vai trabalhar um clima temperado clássico. Ele está naquele meio termo ali, sabe? Extremos, né? Quem já foi, porque eu tive a oportunidade de estar em Porto Alegre enquanto Expo Inter, de nós pegarmos temperaturas de 10, 11 graus à noite e na parte da manhã, e quando chegar dando 10, 11 horas da manhã, pular para 30. Não, Então você tem, num espaço de 24 horas, tu tem uma variação, uma explosão climática absurda. 10 graus ainda foi sortudo. Tem um dia que eu peguei, foi 6 graus lá. Você imagina o capixaba no Rio Grande do Sul. Sim, Mas eu já peguei -3, -4, quase congelei. É isso. E fazendo apresentação a campo. É isso. Treinamento É de isso. material lá. Muito Pelo amor desafiador. de Deus. O Rio Grande do Sul, ele é muito mais desafiador que o próprio semiárido, porque o semiárido você sabe que é aquilo, chove 300 milímetros e ponto, acabou. Você sabe que é aquilo, um solo de altíssima fertilidade, você tem que explorar a vegetação e é aquilo ali que você vai viver. O Rio Grande do Sul, se você tirar o campo nativo, você não tem, é muito difícil você trabalhar. Te falta variedades Exato. que vão se adaptar então os nessas realidades problemas, todas. foi o que eu falei dos aprendizados, os problemas são os mesmos. Só que você não vai falar de manejo de braquiária lá, mas você vai falar falava do manejo do campo. E, cara, fazia diferença quando entrava com a altura do campo, com 4, 5 centímetros, ia para 10, para manejar, para sobrar mais forragem. É o mesmo processo. Só que se é um braquiarão, você vai trabalhar com 40 e 20, no campo você vai trabalhar com 10 e 5, alguma coisa assim. O princípio é o mesmo. Então, a pecuária, apesar de ser extremamente heterogênea no Brasil, assim, você tem perfis de fazendeiros, de produtores, de diversas formas, os problemas eles são muito parecidos, cara. Sabe? Então, por isso que a gente não precisa ter medo de melhorar a condição de pastagem, fazer uma suplementação, preparar a fazenda para um grau a mais de produtividade, produzir um pouco mais de qualidade, porque tem muita informação, é muito consolidado. Só que você não, por exemplo, se nós somos 2 vizinhos de fazenda, às vezes o que você usa não serve para mim. E nós somos vizinhos, nós estamos no mesmo local ali, não tem como ser mais semelhante. Mas às vezes o que você faz não vai funcionar para mim. Você entende? Eu já ouvi de você, inclusive em algumas apresentações, algumas palestras do Humberto, comentar o seguinte: você não precisa pegar e mexer e mudar a fazenda num todo. Você pode ir fazendo devagar, vai fazendo por parte, vai escolhendo estrategicamente onde você pode ir trabalhando cada vez mais, vai fazendo aquilo produzir cada vez melhor para você, vai alcançando um patamar cada vez melhor. E devagarzinho a fazenda está toda pronta. Eu comentei que toda fazenda você pode extrapolar uma estratégia de manejo de pastagem, que seja básica, você pode fazer, mas toda fazenda você tem pasto bom, pasto mediano e pasto ruim. Toda, sem exceção. Aí as proporções é que mudam, mas toda fazenda você tem um pasto bom, pasto mediano e um pasto ruim. O negócio é que às vezes a pessoa só olha para o pasto ruim e desespera com aquilo ali, e aí parte, às vezes, para uma reforma mal feita. O que eu chamo de uma reforma mal feita? Passa uma grade e joga uma semente, né? Talvez seja o mais básico de uma reforma de pastagem. Que funciona porque nosso solo, né, como dizia o português lá no início, né, se plantando tudo dá, né? Isso aí, né, acabou que nos prejudicou um pouco esse processo. Mas, que eu estava, para não perder o fio da meada, o que acontece? Às vezes aí você foca naquilo ali, você faz uma reforma de baixa qualidade porque você assusta, às vezes a área é meio grande, em vez de você fazer um pouquinho bem feito, com análise de solo,
correção, adubação, semente de qualidade, dividindo a área, fazer pequenas áreas para ir montando aquilo devagar, desespera. Aí quer fazer tudo de uma vez, mal feito. Aí, daqui a pouco, você está voltando àquela área. Aí ele poderia, por exemplo, na área boa dele, partir para uma divisão. Hoje, como a cerca elétrica evoluiu, né? Evoluiu Exatamente. enormemente, né? Você capitaneando isso daí. Então, você faz uma divisão, entra com uma estratégia de adubação, só que num pasto bom. Ou seja, você está empurrando o carro de morro abaixo, não está empurrando de morro acima. Aí, o que acontece? Quando você faz isso, né, melhora a área que já é boa, essa área responde tão melhor, Rentabilidade melhor. puxa o gado para dentro dela. E aí você consegue folgar as outras áreas para fazer. Porque uma preocupação que muita gente esquece... beleza, essa aqui é a nossa fazenda. Eu preciso ter uma área para ser reformada. Só que ela está cheia de gado. O que eu vou fazer? Vou dar o gado para os outros? Vou vender barato? Entende? Porque eu preciso tirar o gado. Vou dar um ticket de refeição? Sim, claro. não tem como, né? Exato. Então, assim, são esses detalhamentos, cara, que quando você começa a mudar, entender, fazer um bom levantamento, entender sua dinâmica. Por exemplo, precisa aliviar a fazenda. Diagnostiquei que eu estou com muito gado. Tem jeito, eu tenho que diminuir. Cara, a pior coisa que um pecuarista faz quando ele está apertado de pasto é desfazer do gado por estar apertado. Isso é muito ruim. Então, Humberto, para que ele faz? Cara, poxa, vamos tentar trabalhar uma estratégia. Vamos ver se nós temos uns animais que estão próximos a sair. Vamos tentar separar alguma área melhor de pastagem, buscar uma estratégia de um semi-confinamento. Para tirar logo. Para tirar, que a melhor forma de aliviar a fazenda é vender gado gordo. Exatamente. E aí você consegue fazer seu trabalho de alívio que você estava buscando, ganhando dinheiro, não perdendo dinheiro. Sim, verdade. Entendeu? Então são várias estratégias que a gente pode fazer, sabe? Bom, Beto, a gente já está chegando, cumprindo o nosso horário. Olha, tem tanta história, tem tanto assunto a ser abordado e assunto de qualidade. Quando a gente tem uma pessoa com conhecimento do Humberto, a gente teria história aqui para tá falando por várias horas. Mas o nosso compromisso é não extrapolar o nosso tempo. Você vai dar mais uma mensagem para o pessoal de casa, afinal de contas nós estamos encerrando o nosso ano, mas você vai passar a mensagem com o copo do rapaz. Agronegócio Podcast. Muito obrigado. Um regalo para você lembrar da sua participação aqui no nosso Agronegócio Podcast. E passa a mensagem pro pessoal de casa. No regalo, muitas graças. Um feliz 2025 para todos nós, com muitas bênçãos de Deus, que Deus possa estar cada vez mais presente nas nossas vidas. Desejar também um ano de muito sucesso, mas sucesso de uma mudança de mentalidade. Desejar que a gente busque cada vez mais conhecimento. Desejar que a gente possa entender cada vez melhor o nosso negócio. Desejar que a gente tenha, nos momentos de desânimo que sempre acontecem, que a gente possa ter coragem e ânimo para seguir em frente. E com muita força, com muita fé, mas com muito conhecimento. Buscar bons parceiros, que a parceria ela ajuda muito. Colocar a nossa empresa à disposição de todos, aqui Nutrem Soluções de Nutrição Animal. Mas, acima de tudo, pessoal, muito conhecimento, que conhecimento é a principal moeda do pecuarista. Humberto, obrigado mais uma vez pela oportunidade, muito bom falar com você. A casa está aberta, não é a primeira, quer dizer, não vai ser a única vez que você vai participar conosco aqui. Eu tenho certeza que ao longo de 2025 você vai voltar para trazer mais novidade. Afinal de contas, é um segmento que não para. A cada mês, a cada ano, a gente tem mais informação, mais novidade. E com certeza você, na sua próxima visita, vai poder trazer mais coisa bacana. Vamos juntos. Muito obrigado. Gente. E é isso aí, moçada. Fica aqui também a nossa mensagem de Feliz Ano Novo. Um beijo especial para minha filhotinha Antonella, para Fernanda, minha esposa, minha mãe, todos os meus familiares. E desejar a todos os amigos, parceiros que participaram do nosso Agronegócio Podcast um feliz ano novo, muita paz, muita saúde, muita prosperidade e Deus no coração. É isso aí, até o ano que vem com mais Agronegócio Podcast, o mundo rural além da porteira. Valeu!